Câmara tenta cobrar o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo. Ele foi incluído no cadastro de devedores do setor público porque recebeu salário de deputado e não apareceu para trabalhar. O deputado foi comunicado pela Câmara que deve R$ 13.941. O valor corresponde à remuneração recebida por 4 dias de trabalho em que Eduardo não compareceu às sessões. As informações foram publicadas pelo G1 e confirmadas pelo UOL. As ausências foram registradas quando o deputado já estava nos Estados Unidos, mas ainda não havia sido decretada a licença, que começou em 18 de março. A Câmara já tentou cobrar Eduardo e não conseguiu. Foi lá no gabinete dele em Brasília, procurado, houve entrega de comunicação do débito, mas a dívida não foi quitada. O deputado entrou para a lista de devedores. O nome dele consta agora no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal. Agora cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional decidir se o deputado vai entrar para a dívida pública da União. O espaço está aberto no nosso site para caso o deputado queira se manifestar. Ele foi procurado, mas não se manifestou. Sakamoto, está devendo aí para os cofres públicos o deputado Eduardo Bolsonaro. Gente, além de traidor, é caloteiro. O ponto é o seguinte, essa dívida dele, gente, só para lembrar, ele pediu licença no começo do ano e foi para os Estados Unidos. Aquela licença era regular, né? Ele conseguiu aquele tempo de licença. O problema é que ele tirou a licença, foi embora quando ainda estava tramitando, e esses dias que ele não apareceu para trabalhar, ele recebeu por eles, né? Não trabalhou, agora está entrando entrou na dívida pública, vai ter que responder por isso. Depois, acabou o período de licença, ele voltou a, teoricamente, reassumir o cargo, mas também não apareceu para trabalhar, e por conta disso está contando prazo para a sua cassação. Se ele faltar, né, tiver um número X de faltas, ele deve ser cassado, coisa que pode acontecer no ano que vem. O ponto é o seguinte, o partido dele, o PL, tentou nesse segundo momento, nesse momento que ele retoma um mandato, mas estava à distância, tentou colocá-lo como liderança, tentou colocá-lo em outras posições, tentou convencer o presidente da Câmara, Hugo Mota, de que ele poderia participar com votações de forma remota. Agora teve até revotação remota, que ele poderia ter votado e não votou. Então, o ponto é o seguinte, há uma chance muito... E como o Conselho de Ética, pelo menos no primeiro processo, o relator, que é próximo a Eduardo Bolsonaro, afastou a possibilidade, né, no seu relatório de cassação, e o Conselho de Ética chancelou isso, e eu imagino que seja muito difícil a cassação dele, né, por conta da traição cometida contra o Brasil, lembrando a todos e todas que Eduardo Bolsonaro incitou o governo dos Estados Unidos contra o Brasil para o levantamento de tarifas, né, que resultou no levantamento de tarifas, o que prejudicou empregos brasileiros e empresas brasileiras, que incitou também sanções ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes foi sancionado com a Lei Magnitsky. Outros ministros perderam visto, representantes do governo brasileiro também perderam visto, entre outras coisas. E não sou eu que diz isso, é o próprio Eduardo Bolsonaro, que logo depois das primeiras sanções anunciadas por Trump meses atrás, veio a público e falou, fui eu! Aí, meu amigo, né? Não tem como dizer, já que é ele que está falando que fui eu, a gente vai negar? Não vai. E aí, ele está nessa toada, né? O ponto maior, no final, é que há uma chance muito grande de ser cassado por falta, não ser cassado por ter traído o país, né? E, para terminar, está correndo no Supremo Tribunal Federal. Ele foi denunciado, né, por conta de tentativa de interferir no julgamento da ação penal 2668, ação da tentativa de golpe de Estado, né, de interferir usando um governo estrangeiro, inclusive, que é um ataque à soberania, atacando o Supremo Tribunal Federal para criar problemas para esse julgamento. Há uma chance muito grande dele ser condenado, inclusive, neste caso. Não é todo um quiprocó que ele tem que ser citado, procura, apesar dele estar lá fora, ele não, sabe, ele não se consegue citar, mas há uma chance dele ser condenado por esse caso, o que tornaria ele, inclusive, inelegível. O que seria para ele um drama. Porque perder o cargo por cassação de vaga é uma coisa. Agora, ficar inelegível, né, é outra. E aí, se ele ficar inelegível por 8 anos, ele vai dar adeus ao sonho de disputar a presidência da República, mesmo num partido menor que não seja o PL, que pode dar legenda para outro candidato, como o Tarcísio, ou como qualquer outro governador da direita que queira disputar com o Lula. Então, é isso. Vamos dizer que no final, no frigir dos ovos, o título de caloteiro é pequeno comparado com o título de traidor. Mas
de grão em grão, a galinha enche o papo, né, Diego?